Olá, meninas e meninos, hoje nós vamos aprender essa máscara anatômica, tá? Ela se encaixa super bem no rosto. Vamos aprender ela em 3 tamanhos, o molde vai ficar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Essa é a minha filha Ana Beatriz e o tamanho que ela tá usando é o tamanho infantil de 7 a 12 anos. Então, meninas, o molde eu vou deixar para vocês em 3 tamanhos, infantil, adulto feminino e adulto masculino. Porém, dependendo do tamanho, né, do homem aí, do porte físico do homem, vocês podem utilizar a tamanho feminino para fazer a masculina também, porém, aumentando só o tamanho do elástico. Eu fiz essa feminina e utilizei o tamanho do elástico 14 centímetros para mim e foi suficiente. Para o meu esposo, com 16 centímetros, o mesmo molde de máscara deu super certo, tá? Agora, nós vamos para os moldes. Antes de falar dos moldes para vocês, eu quero mostrar a parte de dentro da máscara. Ela fica assim, olha. Eu utilizei o forro branco, mas vocês podem fazer com o mesmo tecido ou fazer um composê, tá? Para a máscara infantil, com 1 metro de tecido, vocês vão conseguir fazer 18 máscaras. As adultas, vocês conseguem fazer 13 máscaras, tá? Utilizando o mesmo tecido para o forro. Se vocês forem utilizar o tecido diferente para o forro, no metro você consegue tirar 36 máscaras infantil e 26 adulta, tá ok? Elástico eu vou usar a largura de 7 milímetros, porque é o que nós estamos encontrando no momento, tá? E eu vou deixar os tamanhos corretos para vocês em cada molde. Vou deixar aqui de lado e vou apresentar o molde para vocês. O molde masculino, gente, ele não coube em uma folha de sulfite. Então, eu deixei só a metade dele aqui, olha. Aqui tá a dobra do molde. Quando vocês forem passar pro papel craft, vocês vão dobrar o papel e colocar o molde na dobra e riscar para ele ficar inteiro, tá? Então, tem o masculino, o feminino, adulto e o infantil. Aqui, quando vocês imprimirem, vocês vão pegar e conferir no molde de vocês essa linha aqui, olha, ela tem que bater 5 centímetros e vocês vão ver que o molde de vocês já vai estar no tamanho real para impressão, tá? Margem de costura inclusa, margem de costura de meio centímetro, tá? Em toda a volta da máscara. Eu peguei o meu molde e colei numa folha de papel craft. Porque agora tá tudo fechado e eu não consigo comprar o papel cartão. Mas o ideal é vocês colocarem numa cartolina ou num papel cartão, tá? Eu transferi o infantil, o feminino adulto e o masculino já está no papel craft. Nós vamos trabalhar a máscara infantil, tá? O processo é o mesmo. Peguei o tecido principal, posicionei meu molde, risquei e cortei sem deixar margem para costura. A gente já corta ele no risco, tá? Fiz isso no tecido principal e no forro. Quando vocês pegarem o molde de vocês, ele vai ter uma marcação aqui nas laterais de uma linha. Então, vocês vão dar um pique na parte de cima, que é onde nós vamos marcar a dobra que nós vamos fazer na hora de costurar a nossa máscara, tá? Vou utilizar 2 pedaços de elástico na medida que eu deixei aí no molde para vocês. E nós vamos começar a confecção da nossa peça. Vou começar pelo forro. Vou dobrar ao meio. E vou passar uma costura de meio centímetro aqui, nessa parte de cima, olha. Desta forma, olha. Fiz a minha costura na parte de cima. E aí, fica assim. Observem que nós temos essas 2 aberturas aqui embaixo.
nós vamos fazer o mesmo, olha. Vamos dobrar aqui, olha. E vamos fechar. Vou só posicionar um alfinete aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor. Uni uma abertura, e agora eu vou unir a outra. Desta forma. E vou também passar uma costura de meio centímetro em uma das aberturas e na outra também, tá? Então, nós fechamos o nosso molde assim. As duas aberturas da parte de baixo fechada, a abertura da parte de cima também. Ele fica desta forma. Aqui nós estamos com a parte da frente do tecido principal da nossa máscara ainda sem fechar. Nós vamos fazer o mesmo processo. Unir a parte de cima e fechar. E unir as duas laterais aqui de baixo e fechar também, só que do lado avesso. Desta forma. Vou passar uma costura aqui e vou passar a costura aqui na parte de baixo também nas duas aberturas. Fica então desta forma. Nós vamos agora virar assim pro lado direito. Bela, essa modelagem é sua? Não, gente, essa modelagem eu vi um site chinês ensinando a fazer a modelagem nos 3 tamanhos, passando as medidas, porém a gente tinha que riscar e traçar a modelagem. Então, como eu gostei do modelo, foi um modelo que se adaptou bem a gente, meu marido gostou, porque todas as outras que a gente experimentou ficou folgada, tava dando muito trabalho para ele. E aí eu resolvi então, tracei as modelagens nos 3 tamanhos, coloquei no PDF e trouxe para vocês a modelagem e a confecção da máscara, tá? Lembra que eu falei pra vocês daquela marcaçãozinha aqui na lateral para dar um pique? Então, essa marcaçãozinha, agora a gente vai dobrar ela na hora de costurar, tá? Nós vamos pegar o direito do nosso forro com o direito do tecido principal aqui, olha, e vamos encaixar aqui costuras com costura. Costura com costura, aqui embaixo também costura com costura. E vamos colocar um alfinete. Aquela marcaçãozinha, eu vinquei elas, olha, e jogo pra dentro. Pra fora, no caso aqui, olha. Pra fora. Dobro desta forma. Vou colocar só um alfinete aqui no meio para segurar. Quando vocês fizerem a primeira, a segunda, depois não vai nem precisar alfinetar, tá, gente? Que vocês pegam a prática e vai rapidinho. Quem não for inscrito no nosso canal, já aproveita aí para se inscrever, curtir os nossos vídeos, ativar o sininho das notificações, seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, Mundo de Belinha Ensina. Olhem, fica desta forma. Agora nós vamos passar uma costura de uma ponta a outra aqui na parte de cima, costura de meio centímetro, tá? Para unir. E na parte de baixo também uma costura de meio centímetro de uma ponta a outra, deixando as laterais abertas. Passei a minha costura, olhem. Na parte de cima, na parte de baixo. Vou tirar meus alfinetes. E agora eu vou desvirar a nossa máscara. Desvirei. Vamos assentar aqui a costura das laterais, olhem. Aí vocês vão no ferro e passem. Se preferirem, coloquem o elástico antes de passar. Mas o ideal é passar mesmo antes de colocar o elástico, tá? Eu tô falando pra vocês por experiência própria. Fica melhor pra passar antes de colocar o elástico. Então, a gente vai no ferro e vai passar a nossa máscara. É lógico, gente, que na linha de produção, primeiro vocês vão fechar várias
depois desvira todas e depois passa todas e depois põe o elástico em todas, tá? Que é para poder conseguir acelerar os passos. Olhem, fica desta forma. Agora eu vou pegar o meu elástico, olha, vou posicionar aqui, meio centímetro para dentro. Vou colocar um alfinete só por questão de segurança. Depois que vocês começarem a fazer, nem é necessário colocar o alfinete, tá? Mas a princípio vamos colocar. Do outro lado, da mesma forma. Venho aqui para outra lateral, posiciono aqui, olhem, meio centímetro para dentro. Coloco o alfinete. Coloco aqui do outro lado também. E agora eu vou na máquina e vou passar uma costura de 2 milímetros, retrocesso no início e retrocesso no final, nas minhas duas laterais. E assim ficou a nossa máscara, olha, anatômica. Olhem a parte de baixo dela como fica, tá? Fica um quadradinho aqui, olha, onde encaixa o queixo perfeitamente. Aqui onde encaixa o nariz. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial de hoje. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos com as suas amigas, ativem o sininho das notificações, siga nossas redes sociais, no Instagram Mundo de Belinha Ensina, a nossa página Mundo de Belinha Ensina Tutoriais e até o nosso próximo vídeo.